Olá para todos. Hoje estamos aqui para apresentar uma pessoa muito especial, especial principalmente para mim, né? Que é o Dr. Avelino. O Dr. Avelino, ele é da psicossomática já há um tempo, mas ele é professor adjunto de lá da Faculdade de Psicologia da USP. Diretor também do Instituto e ainda é coordenador do Laboratório de Sujeito e Corpo, né? É um prazer muito grande estar aqui. Nessa mesa também vamos estar com a psicóloga também, a psicanalista também, a Thalita, que está aqui para nos ajudar, o Dr. Eli, que é já nosso parceiro já há um tempo, que nós vamos estar falando um pouquinho sobre a psicossomática e a sua diversidade, né? O que está acontecendo no mundo de hoje. Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho, doutor Avelino, como foi essa sua história dentro da psicossomática, mas sua história de vida, trazendo da medicina para a psicologia. Uhum. Eu sou um ex-surfista que virou médico. Opa! Né? Isso faz parte importante da minha história. Por incrível que pareça, alguma coisa que moldou muito a minha forma de ser, de sentir, de pensar. E aí eu entro na faculdade de medicina com essa cabeça. Isso aí me chamou muito a atenção, né? Como colegas já formados, professores, né? Eles tornavam o paciente um objeto. Virava uma coisa, não um ser humano que pensava, sentia, partilhava sentimentos, né? Tinham relações sociais, afetivas, como eles, né? Os professores ou os médicos já de algum tempo formados. Felizmente eu tive alguns professores na faculdade que entenderam, conseguiram entender aquilo que eu pretendia, aquilo que eu pensava, e me orientaram muito, aprendi muita coisa com eles. Eu sou muito grato a eles até hoje. E eu sou médico psiquiatra, especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria, mas eu quase fui cardiologista. Pela correlação, de uma forma de outra coisa, pela enorme correlação que existe no aparelho cardiovascular e as emoções e assim por diante. Que coisa linda. Né? Porque durante muito tempo, né, se falou, né, que a sede das emoções era o coração. Uhum. Né? Então as pessoas, quando ficam emocionadas, o coração acelera. A frequência respiratória também aumenta. Né? A pessoa pode entrar em sudorese. E aumenta a motilidade intestinal e assim por diante. Uma série de modificações fisiológicas que são, e isso é importante, quero frisar bem, são os correspondentes somáticos daquilo que ocorre ao nível mental. Não é que o nível mental está provocando esta taquicardia. A taquicardia é a resposta orgânica daquela emoção. Entendi. E isso eu fui aprendendo no decorrer da faculdade, né, com especialização, que eu fiz no Hospital Pedro Ernesto, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Vim para São Paulo para fazer uma pós-graduação. Basicamente é essa a minha intenção. Bom, tem casa, tem filhos, ingressa na vida acadêmica, né, e a vida acabou traçando esse caminho que você, de certa forma, sinalizou aí. Né? Tive sorte no Rio de Janeiro, muita sorte no Rio de Janeiro, que eu conheci o professor Danilo Perestrello, que era o titular de Psicologia Médica da Federal do Rio de Janeiro. E muitos. Professor Abraham Exterman, né? Que era uma espécie de um braço direito do professor Danilo, feito de uma cultura absurda, impressionante. E o professor Júlio de Melo Filho. Aí já na UERJ, né, na Estadual do Rio de Janeiro. Partilhamos do mesmos caras. Né? E sempre foram vamos dizer assim, minhas referências. Porque, de alguma forma, eu encontrei neles que eles eram a sede de um conhecimento enorme, né, para essa perspectiva, sabe, de entender o ser humano e, consequentemente, o exercício profissional da medicina. Né? E estava ali,
todo um conhecimento que eu comecei, então, a tentar aprender, me aprofundar, né? Como falei, vim para São Paulo fazer uma residência em psiquiatria social. Só para voltar um pouquinho atrás, mudei de ideia, né, de ser cardiologista para psiquiatra, né? Isso foi do 6º para o 1º ano de residência. E então investi muito minha formação na psiquiatria, mas sempre gostei muito da psiquiatria que é exercida no hospital geral, né? Nos ambulatórios, no pronto-socorro, sabe? Essa interação entre o profissional psi e o pessoal da clínica cirúrgica, clínica médica e assim por diante, né? E que eu tive a felicidade de poder partilhar e viver esse tipo de ambiente por 18 anos aqui em São Paulo, né? Quando eu encontro uma outra grande referência, o professor José Fernandes Pontes. Amém. Né? Deve lembrar que era uma figura incrível. O Pontes tem uma história interessante. Ele era professor titular de gastroenterologia, estava fazendo a análise pessoal, a psicanálise pessoal dele, né? Aí, um dado momento, ele decidiu que ele não ia ser psicanalista, mas ele ia ser um médico com conhecimentos da psicanálise para, sabe, instrumentalizar a relação médico-paciente. Lindo. Né? E o estômago, né, também tem toda uma representação afetiva. Sim, acho que o aparelho gastrointestinal, ele é uma expressão tão forte quanto o aparelho cardiovascular. Igualzinho. Das emoções. Das emoções. Né? Então, a gente observa isso na clínica, ou seja, eu quero ressaltar aqui que o meu conhecimento foi construído na clínica, na atividade profissional, sabe, num hospital, num ambulatório, num pronto-socorro, que eu acho que isso me coloca numa outra posição, diferente dos meus colegas, tanto da psiquiatria como da psicologia. Sim. Porque eu passo a ter uma amostragem muito mais ampla e diversa do que eles conseguem ter pelo tipo de exercício profissional. Sim, isso não é demérito para ninguém, eu quero só, né, assinalar isso. Então existem exemplos na clínica assim, que mostram para a gente o tempo todo, né? Infelizmente, a maneira como a organização social do trabalho da medicina se desenvolveu, quando os médicos têm 10 minutos para atender um paciente, né? A possibilidade de você estabelecer uma relação humana com o paciente fica bastante comprometida. Muito. Né? Eu tenho uma colega que ela é cardiologista, né? E ela fala, mas eu sou cardiologista, como é que eu vou poder examinar o paciente? Sabe, auscultar o coração, o pulmão, verificar a pressão arterial? Ainda perguntar que o paciente tem que conseguir estabelecer um raciocínio clínico num tempo tão curto. Mas é isso que está acontecendo. Não é privilégio Acho que nem olhar, né? Nem olha no paciente em si. Eles ficam no computador atualmente e fica... Eu lembrei quando eu trabalhava em ambulatório de INSS, que era para mim um sofrimento, é a hora que eu abandonei, porque eu não consegui suportar. Né? Sabe, porque se eu atendesse um paciente mais de 10, 15 minutos, o chefe do serviço já estava telefonando para a minha sala, perguntando o que você está fazendo com tanto tempo com o paciente. Sabe, e isso é uma coisa absolutamente frustrante. Sabe, decepcionante para o médico. Isso também tem repercussões sobre a figura do próprio médico e da sua prática profissional. Porque aí eles vão repetir aquele modelo, sabe, coisificando a atividade deles. Como não dá tempo de estabelecer uma relação humana, uma relação de empatia, aquilo vira um objeto a ser trabalhado. Né? Porque é isso que você não tem tempo para estabelecer um vínculo, uma empatia com o paciente. Você não tem esse tempo. Sabe? E é aquele volume absurdo, né? Que muitos colegas, por várias razões, né, estão seguindo esse caminho. Não há nenhuma crítica a eles, por favor. Eu acho que a vida muitas vezes impõe aos profissionais, né,
uma atividade que não é daquelas mais favoráveis para... Né? Mas não há envolvimento também, que muitas vezes até o médico também se envolve, muitas vezes com o paciente. Fica uma relação sem envolvimento nenhum. Sem envolvimento. Como é que eu vou cuidar de alguém se eu não estabeleço com esse alguém uma relação de empatia? Mas, Né? Como é que eu consigo me colocar no lugar deste paciente que está sofrendo na minha frente? Se eu não tenho essa possibilidade, eu vou tratar como um objeto. sim. Sabe? Então, e aí a coisa vai sendo reduzida, né, a esse tipo, essa péssima qualidade de trabalho. Gente, me dá permite um parênteses, né, de sugerir para quem vai porventura vai nos ouvir, sabe, na minha perspectiva, na minha visão, o crime que está sendo cometido com essa multiplicação indiscriminada de faculdades de medicina. Concordo. Né? Fiquei sabendo, né, que, não sei se já se instalou, se já abriu ou está para abrir, uma faculdade de medicina no Guarujá. Que condições, né, de hospital-escola, assim, o Guarujá fornece a esses estudantes? Né? Tem um hospital lá, mas as condições dele, tu não sabe, não são mais adequadas para o ensino, sabe, da medicina. E estão comentando também, né, uma parênteses, que os estudantes de medicina não querem mais nem fazer mais residência. Não, eles não estão conseguindo fazer residência, eles fazem, então, um mecanismo defensivo do ego, tá? Você sabe, lembra da raposa, a lenda da raposa e das uvas, né, que né, do Esopo, da Grécia Antiga, né, que a raposa vinha caminhando por baixo, né, de uma vinícola. Aí ela viu um belo cacho de uvas, né, e tentou alcançar. Pula 1, 2, 3 vezes. Aí que ela vê que não vai conseguir alcançar. E como é que ela lidou com essa situação? Elas estão verdes mesmo? As uvas estão verdes mesmo? Mas é muito o que está acontecendo com os estudantes de medicina. Sim. Porque a vestibular, a residência hoje, é o vestibular atual, que era na minha época. Sim, perfeito. Tá? Então você tem um número mais reduzido de residentes do que essa quantidade insana de médicos que estão sendo produzidas nesse país. Aí eles falam, não vou fazer residência. Não, porque não quer viver, sabe, esse momento tão difícil, tão árduo, tão sofrido, que é submeter, sabe, a uma residência, a um concurso de residência médica. E mais 4 anos estudando sem ganhar dinheiro, né, praticamente. Eles ganham uma bolsa pequena, né? Mas são de 2, 3, 4, 5 anos, depende da especialidade. Sim. A minha foi de 2 anos, qual da psiquiatria. Clínica médica vai 2 anos e meio, 3 anos. Cirurgia, 3 a 5 anos. Né? Não, veja, quanto tempo esse rapaz está estudando, né? E para poder ganhar dinheiro, né? Ganha algumas coisas, mas não consegue também. A minha tese de doutorado foi sobre o estresse no exercício profissional da medicina. Eu fui o primeiro pesquisador brasileiro que lançou mão do conceito de burnout e utilizou o raciocínio de burnout na sua tese, né? E que nem eu entendia como uma coisa tão importante assim. Eu achava um referencial muito interessante e acabei me apropriando dele. Mas o meu raciocínio estava muito voltado para questões psicossociais, sabe, para a questão da formação, etc. Né? Entendia o burnout como resultado disso, como uma síndrome psicossocial e não como uma entidade clínica. Uhum. Tá? Então, eu tive muitas entrevistas com médicos e vários deles falaram para mim, eu não tenho nada de crítica nisto, eu entrei na medicina esperando um ganho de status social, econômico, cultural.
Só que tudo isso não foi preenchido, essas necessidades minhas não foram preenchidas, né, pela prática possível, pela prática médica possível nos dias de hoje. Sim. Então, é claro que esses indivíduos, esses médicos, eles têm uma relação sofrida com o trabalho, né? Aí que a Cristina Maslach, que lançou o conceito do burnout, ela era uma psicóloga social, né? E as pesquisas iniciais dela foram na área hospitalar, né, da saúde, né? Que se caracteriza o burnout? Exaustão emocional, né? Passa a tratar o outro como um objeto, né? Que na sociologia recebe o nome de despersonalização, né? E um enorme sentimento de frustração pessoal e profissional. Foi o que aconteceu na pandemia. Sim, acho que na pandemia isso Os pode... residentes todos, uma boa parte, tinha muita gente, chegou uma lista de 350 residentes com burnout. Mas eu acho que, veja, o próprio estresse do cotidiano, né? E aí, mais uma vez, eu quero abrir um parênteses, eu estou falando de estresse no conceito original do Hans Selye, o médico endocrinologista que trabalhava no Departamento de Medicina Experimental da Faculdade de Medicina de Montreal. Tá? Ele lançou o termo de estresse. E para ele, o estresse tem um significado de esforço de adaptação. Não é primariamente um sofrimento, como os cognitivistas americanos acabaram tornando o estresse como sinônimo de sofrimento. É claro que muitas vezes isso resulta em sofrimento, né? Então, vou dar um exemplo. Todo mundo já ficou preso num viaduto, numa ponte, num congestionamento. Tem uma oscilação, não tem? Sim. Aquele é o movimento de estresse. Foi esse o modelo que o Selye utilizou para montar a teoria dele. Né? Sabe, esse movimento... Por quê? Tem que ter um certo grau de flexibilidade para poder estar se adaptando ao peso de todos os caminhões, ônibus e carros que estão em cima daquela ponte do viaduto. Se não tiver esse movimento de estresse, a ponte quebra. Uhum. Ok, perfeito. Tá? Então, esse conceito... Então, vamos pensar na contemporaneidade. O que nós estamos vivendo. Né? Sabe, o estresse faz parte das nossas vidas. Porque a todo momento a gente está sendo obrigado a realizar movimentos de adaptação, né, àquilo que está acontecendo ao nosso redor. Né? A velocidade da informação, né, o aumento absurdo, sabe, de estímulos que a gente é submetido a todo momento através da internet, que a gente não tem tempo de pensar direito sobre isso e elaborar tudo isso, sabe? A demanda, né, a exigência da resposta imediatamente. As pessoas acham que a gente é um computador, tecla Enter, né, vai teclar Enter e surge a resposta. Não é assim, muitas vezes. Sabe? Então, né? Oi? Infelizmente é o que é esperado em muitas instituições, em relacionamentos. Sim. Sempre esperamos do outro esse enter, tem que ser nessa pressa. Né? Nessa pressa, né? Eu lembro, estava comentando contigo quando a gente estava vindo na pandemia, que teve as aulas online. Sim. Né? Desculpe. Tanto na graduação como na pós. Quando a coisa melhorou, ficou só a pós-graduação, por online, por determinadas razões. E às vezes os alunos escreviam para mim, fazendo alguma questão, pedindo um esclarecimento. Se eu não respondesse de imediato, porque eu estava atendendo um paciente, por exemplo, começava a vir assim, ter pontos de interrogação, 3, 4, 5. Eu falei, o que acontece, né? Esse pessoal não consegue suportar a vida, o tempo. Aí as respostas são imediatas, ou então elas passam a ser absolutamente insatisfatórias. Esse peso cai sobre nós, né,
como advogado, que você é solicitado, vai ter que prestar um serviço, sabe? Vocês, psicólogas, psicanalistas, né? Se a gente não tiver sempre a resposta pronta, né? As pessoas podem duvidar da nossa capacidade e competência profissional. Professor, como o senhor sabe, quer dizer, minha atividade profissional e formação é no direito, como advogado, mas eu queria, primeiramente, voltar um pouco, que o senhor já falou, e já elogiando-o pelo fato do senhor estar fazendo críticas efetivas e concretas sobre o ensino. E o senhor pegou o exemplo do médico. Na realidade, eu diria que isso está generalizado, porque dá-se a impressão que a preocupação é mais caça-níquel do que efetivamente transmitir informação e conhecimento para os alunos. E preparar esses alunos para a prática profissional. Exatamente. Então, veja só o seguinte, quer dizer, o senhor, como comentou muito rapidamente a questão da residência, etc., é a mesma coisa de alguém que faz direito e, de repente, não se tem nenhuma aula de como se deve ter a relação do ponto de vista financeiro com o cliente. Então, quer dizer, o advogado, o bacharel sai de lá, primeiro porque ele sai sem ser nada, porque bacharel não é profissão. Ele tem que fazer o exame da OAB para poder tornar-se advogado. E a partir daí vai ter que lutar. E eu tenho dito que quem não está disposto a estudar, então é melhor vender baú da felicidade, que vai causar menos prejuízo para a sociedade. E possivelmente vai ganhar mais. Exatamente. Então, feito essa colocação, o que ocorre, na realidade, é o seguinte, é que acaba sendo corremos risco de uma formação de uma sociedade que, na verdade, são todos profissionais frustrados. Primeiro porque hoje, para frequentar uma faculdade particular, a família, os pais, terão que ter um poder aquisitivo significativo para poder ter condição de pagar aí hoje até R$17 mil uma faculdade de medicina. Tá? Isso, guardado em devidas proporções, também são nas outras áreas, e agora com o ensino à distância, então tem aí formações de profissionais que, como diz, não vai sentar num banco de escola. Tá? Quer dizer, minha mãe nunca sentou no banco de escola, mas era analfabeta. Hoje ainda tem alguém que não vai sentar no banco de escola e vai ter um diploma de faculdade. Então, feitas essas observações, eu queria adentrar um pouco, que eu li o seu currículo, e eu teria alguma curiosidade aí, saindo um pouquinho do que o senhor estava falando. Mas o que me trouxe a lembrança, e eu até fiz uma anotação, qual é a diferença entre o cérebro e a mente? Você coloca uma questão filosófica que vem desde a Grécia Antiga, né? Você vai ver Platão, Sócrates, Aristóteles questionando essa questão. Né? Não é uma resposta fácil. Eu diria que o cérebro é a estrutura anatômica de algo muito complexo, né? Que vai embarcar, né? Inclui, né, essa estrutura anatômica e funcional a um outro nível de ordem de fenômenos que remetem à subjetividade. Ou seja, no decorrer do nosso desenvolvimento, nós construímos um aparelho mental, né? Como nós temos um aparelho da linguagem, que tem o seu substrato, né, orgânico, bastante estudado, mas que esse substrato orgânico serve de alicerce, de sustentação,
para toda essa estrutura da linguagem e da linguística, porque isso vai estar posto ao nível das representações sociais e dos afetos, e não ao nível, sabe, de uma bioquímica cerebral, né, de trocas de serotonina, noradrenalina, dopamina, e tem muita gente querendo reduzir tudo isso, né, todo o aparelho psíquico a essa questão neurobiológica. Isso é um perigo. Certo. Então, como é que eu penso, né, a questão da emergência do sistema nervoso central, do aparelho psíquico? Eu vou utilizar com vocês, vocês me dão licença, um exemplo que eu uso muito para os meus alunos. Quando nós estamos conversando com uma outra pessoa, né, estabelece-se um campo psicológico que remete à psicologia individual. Tá? Quando juntamos 4, 5, 6, 10, 15 pessoas para interagir socialmente, afetivamente, né, nós vamos constituir um outro campo psicológico que é da ordem da psicologia dos grupos. Agora, imagina o Itaquerão, o Morumbi, sabe, lotados, que vai ter uma final, né? São Paulo e Corinthians. São Paulo e Corinthians, ou Palmeiras e Corinthians, né? Eu sou Importante que tenha o Corinthians envolvido. Bom, mas é que eu sou parcimonioso, eu retirei o meu Santos. Né? O Santos nunca teve grande torcida, na verdade, né? Bom, mas imagina essa multidão de pessoas, sabe? Se a gente vai num jogo de futebol desses, eu lembro de ir no Maracanã, porque o Pedro Ernesto, a UERJ, é pertinho do Maracanã, ia direto lá ver o jogo. É um organismo vivo. O pessoal levanta, senta, grita, sabe? Faz exclamações verbais. É um organismo vivo. E aí a gente já tem outra ordem de fenômenos, que é a psicologia das massas. Agora, vamos retirar pessoas e colocar neurônios. Então nós temos uma interação neuronal entre dois neurônios. Outra interação neuronal, ser envolvido uma rede neural, mas de um número maior. Agora nós temos cerca de 800 bilhões de sinapses, que são os espaços que se situam entre uma célula nervosa e outra, entre um neurônio e outro, que vão trocando informações ao nível bioquímico. Tá? 800 milhões de sinapses trocando informações. E são cerca de 100 trilhões de conexões neuronais. Você cria uma outra ordem de fenômenos que não pode ser mais reduzido ao biológico, sabe, ao neurobiológico e assim por diante. Emerge uma outra categoria, uma outra ordem de funcionamento, que é a do social. No caso do psicologia das massas e no ser humano, né, que é a constituição do psiquismo humano. Não sei se consegui ser claro. Não, realmente é muito... Então nós podemos dizer que o cérebro seria concreto e a mente seria abstrato? Sim. É a subjetividade. Acho que isso que você chama de ser abstrato remete à subjetividade. Tá. Né? Que tem seus processos cognitivos, juízo, raciocínio, né? Uhum. Tem outros processos ligados a funções psíquicas de percepção, memória, atenção e assim por diante, e que tem, né, os processos afetivos. Isso serve de substrato para essa ordem de fenômenos, né, que eu estou falando de subjetividade, né, para tentar caracterizar. Entendi. A coisa. Professor, sem querer manipular, como é que é? Monopolizar, tá? Mas eu quero te fazer uma outra pergunta.
É possível ter diferença entre a idade do cérebro e da mente? A princípio, não. Não. A princípio, não. Tá? Por quê? Você tem uma unidade mente-corpo. A gente divide isso. Nós fomos educados, né? Quando a gente estava lá no ensino fundamental, disseram para a gente que o corpo humano se divide em cabeça, tronco e membros. E aí a gente passa o resto da vida a tentar juntar isso. Sim. Né? Mas o fato é que existe uma unidade mente-corpo. Então aquilo que está acontecendo ao nível dos processos mentais está acontecendo simultânea e concomitantemente ao nível dos processos biológicos. Tá? Então nós temos o fenômeno psicológico, o fenômeno biológico, mas que eles funcionam juntos e interagem. Ou seja, aquilo que emerge depois como subjetividade vai ser resultado desta interação. Ou seja, forma-se um terceiro elemento. Tá? Então, a princípio não seria possível, né, você apresentar, né, um nível de maturidade, né, aí pega a maturidade desde o nascimento até a velhice, né, que tem uma diferença entre o desenvolvimento psíquico e o desenvolvimento neuronal. Porque são duas faces da mesma moeda. Lembra quando eu falei da taquicardia como expressão corporal daquilo que está acontecendo nos processos mentais? Isso seria psicossomática, então. Isso é psicossomática. Isso é psicossomática. Isso é psicossomática. Isso é. Sabe, a psicossomática enquanto abordagem biopsicossocial, né? Então, isso... Obrigado, Marlene. Né? Isso, você colocou coisa de maneira muito legal. Isso é psicossomática. Psicossomática, posso entrar? Pode entrar. É interessante. Veja, construiu-se a ideia, até mesmo em função da nossa própria cultura. Né? A nossa cultura judaico-cristã é muito baseada, tem seus pilares fundamentais, ou a forma de pensar da Grécia Antiga. Né? Todos aqueles filósofos, a Grécia clássica, da era clássica, né? Sabe, que vai de Platão, Aristóteles, Arquimedes, sabe, Pitágoras né? E assim por diante. Ali se construíram as bases da forma de pensar ocidental. Então, o que hoje a gente chama de cultura, ou formas de pensar, né, de alguma forma derivam daquela forma de pensar daquela época. Tá? É claro, com todas as diferenças, uma forma de pensar na Idade Média é diferente da forma de pensar na Idade Moderna, diferente de pensar, sabe, na contemporaneidade. Então, existe uma série de apresentações diferentes, mas ficaram assentadas, têm os seus pilares assentados, né, sobre a forma de pensar da Grécia, da época clássica da Grécia. Né? Os romanos invadem, dominam a Grécia, mas incorporam toda a cultura grega, a forma de pensar grega e até a questão religiosa. Né? E agora, o Império Romano durou 1000 anos. Né? Conquistou da Macedônia a Grã-Bretanha, Portugal. 1000 anos. Carregando esta forma de pensar que nasceu lá no 5º século a.C. Entramos na Idade Média como resultado dessa forma de pensar. É um processo que vai se desenvolvendo, não é uma coisa estática. É um processo que vai se desenvolvendo. Então, por que eu estou colocando tudo isso para vocês? É que lá, nesses pilares básicos da civilização ocidental, já existe a dicotomia mente-corpo. Já existe. Né? Como duas unidades distintas, né, que estão agindo uma sobre a outra. Né? E não como uma unidade funcional, mas unidades separadas.
Mas existe uma interação. Interação. Estão sempre juntas. Voltando ao exemplo da taquicardia, a expressão corporal da emoção. Não é que está sendo causada pela emoção. Ela é a expressão corporal das emoções. Tá? Então a ideia de psicossomática, basicamente é essa. Ela está presente no decorrer dos séculos, né? De uma forma ou de outra, né? Galeno e assim por diante, sabe? Eles falaram sobre isto, mas sempre de uma maneira dual. Separados, né? E que o esforço da psicossomática é tentar, sabe, retornando, né, a conceber o ser humano como uma unidade psicofísica, psicossomática, né? E que por esse vértice a gente consegue ampliar nossa compreensão do ser humano, inclusive no seu processo de adoecer. Né? Sabe, o processo de viver inclui a experiência do adoecer. Faz parte da vida, não é algo afora. Então vou viver aquele processo de adoecer conforme, não só pela patologia que eu carrego, mas conforme eu a percebo e eu a interpreto. Né? Então, a psicossomática tenta estruturar um pensamento ao redor disso. Ela começa a se organizar como campo do pensamento, enquanto uma disciplina, na década de 20, 30 e um pouco mais 40, né? Nos Estados Unidos e alguns países europeus, né? Que tentam se organizar o próprio conhecimento para torná-lo um campo passível de experimentação, de aplicação prática, né, de ensino, de transmissão, de estudo. Né? Isso começa a se organizar, tomar esse corpo, né, lá na década de 30, 40. Né? Aí surge o primeiro número do Psychosomatic Medicine, né? Que eu acho que talvez seja a pedra fundamental, né? Porque eles fazem questão de explicitar no primeiro número o porquê da existência daquela revista com aquele nome. Tá? E o porquê da necessidade de estar aprofundando as inter-relações entre a mente e o corpo em todas as reações humanas, sejam as reações fisiológicas ou as reações fisiopatológicas. Tá? Então eles começam a estruturar um pensamento, né, para estar abarcando essas ideias, essas teorias. E aí veio se desenvolvendo, né? Hoje a gente tem associações de psicossomática, no Japão, Paquistão, Índia, né? E a Europa praticamente toda. Né? Existem na Alemanha, por exemplo, disciplinas na Faculdade de Medicina, né, sobre psicossomática. Eles têm um ambulatório de psicossomática. Tá? Aqui no Brasil, como é visto a psicossomática para a medicina? Bom, ela chega aqui no Brasil na década de 60, através de dois personagens que eu já citei aqui. Danilo Perestrello, no Rio de Janeiro, e José Fernandes Pontes, em São Paulo. Vou te contar uma curiosidade. Na tese de livre docência do professor Pontes, em 1949, ele já falava que existia algo mais que não eram as bactérias, nem protozoários no aparelho digestivo que provocavam determinadas doenças. 1949. Foi a tese de livre docência dele. Teve no seu início, o Perestrello tinha uma enfermaria, ela existe ainda, né? Que era uma enfermaria da clínica médica, que era uma enfermaria que trabalhava sob a perspectiva da psicossomática.
Lá no Serviço Clementino Fraga, abriu espaço para o Perestrelo. Ele montou uma enfermaria dentro do serviço de clínica médica, que só ia funcionar dentro desses princípios. O Pontes também aqui. O Pontes também. O Pontes também. Eu fiz 18 anos parte da equipe do professor Pontes, né? Você imagina a minha alegria quando eu chego em São Paulo que eu descubro que tem um curso, né, de psicossomática lá no IBPG. É claro que eu fui assistir. Eu também. E depois o Pontes convidou para fazer parte da equipe. Eu fiquei todo esse tempo, né? Devo muito receio ao professor Pontes. Muito grato a ele. Então, e nessa década, não, 40, 50, 60, 70, ela cresceu de uma maneira vertiginosa, né? Infelizmente, isso começou a decair. Também acho. É isso que eu ia perguntar também. Começa a decair. Por quê, né? Porque assim, também, quem me levou para psicossomática foi o professor Henrique Walter Pinotti. O Pinotti. Que junto com o Capizano, né? Capizano. E Guilherme tinha, Paiva. todos eles tinham também isso. E eu trabalhava na clínica cirúrgica desde aquela época. Né? 43 anos em clínica cirúrgica da aparelho digestivo. E aí eles falaram, vai assistir esse curso. Foi aí que eu entrei, né? E, de repente, ali tinha todo um trabalho voltado para a psicossomática. Por que acabou? Você sabe que eles foram residentes do Pontes, né? Sim, eu sei. Em gastroenterologia, foram residentes de gastroenterologia. Ou seja, já foram formados na residência de gastroenterologia a pensar dentro dessa perspectiva. Por quê? Eu acho que tem a ver com algumas questões, pelo menos a minha forma de pensar. Vamos ver se é o mesmo caminho. Né? Primeiro, da forma como se organizou a prática da medicina. A gente estava falando agora há pouco, Sim. Né, de quanto isso obstaculiza, sabe, a forma de construção de um vínculo, a empatia do médico em relação àquela pessoa que está sofrendo e assim por diante. Ou seja, o campo, né, de estar pensando, né, a relação médico-paciente, ela foi inviabilizada da maneira como a medicina vem se organizando, né, enquanto organização social do trabalho. E a outra, aí eu vou te contar um segredo. Eu era muito amigo do Júlio de Melo Filho. Ele vinha para casa, para São Paulo, ficava na minha casa. Que legal. E onde eu falei, Júlio, da maneira como a coisa está andando, da mesma forma que a psicanálise foi um eixo fundamental para construir esse campo organizado de conhecimento e para o desenvolvimento da própria ideia da psicossomática, ela também vai matar a psicossomática. Porque a psicossomática tomou determinados rumos onde deixou-se pensar da unidade e começou-se a pensar quase única e exclusivamente através da influência do psiquismo sobre a mente. Né? Então você passou a escutar determinadas coisas que eram, né, que eu só não levantei e fui embora porque eu estava num simpósio de psicossomática. Um argentino falar isso na década de 80, dizendo que o indivíduo estava com hepatite porque o fígado estava com inveja. Espantoso, né? Eu lá para os meus colegas, né? E era um nome... Banalizaram, então, né? Veja, e esse nome era um nome muito conhecido não só na América Latina, como também na Europa. E era tido até como que meio representante do pensamento psicossomático do Brasil, sabe? No meio europeu. Acaba banalizando. Ou seja, começa, sabe... nosso público tem psicólogos, né? Também acho que eles vão entender o que eu vou falar, né?
Não, eu vou deixar esse exemplo mais tarde, que eu acho que vai ser mais esclarecedor. Tá? Então, essas interpretoses, né, sobre o sintoma orgânico, né, acabaram desmoralizando. Você entra num meio médico, você faz uma frase dessa, né, sabe? Fica desmoralizado. É que nem falavam para mim, quem nasceu primeiro, ovo ou galinha, Marlene? Isso é uma falha metodológica. Sim. Poucas pessoas se dão conta disso. O que propicia essa indagação é uma falha epidemiológica. Sim. Se eu não vou seguir através do caminho da epistemologia, a gente não vai se fazer essa pergunta. Sim, mas assim, sabe, para você dizer que se a doença está em primeiro lugar, a doença provocou o lado psicológico, ou o psicológico provocou a doença? Aí fica nesta Era coisa nesse ridícula. De uma competição, sei lá, de alguma coisa. Sim. Sem nexo, né? Sim. Não era isso. A gente estava tentando ver o ser humano como um todo. Como um todo. E aí fica mais fácil, como você falou realmente, a partir do momento que você não consegue mais lidar com esse ser humano como um todo, então vamos separar tudo. Vamos para tentar entender. É tudo uma tentativa de compreensão, né? Mas, dependendo dos instrumentos teóricos, né, que a gente vai utilizar para compreender aquilo, né, a compreensão vai ser ditada muito por esse conteúdo ideológico. Sim. Né? Então, tem a ver também com o desenvolvimento da própria medicina, como ela se estruturou como profissão, né? Lá no século XVI, né? Quase que houve uma divisão de tarefas, né? O médico cuidava do orgânico e o padre cuidava do espiritual. Eles fizeram uma divisão de tarefas naquela ocasião, né? E essa aí, a medicina naquela busca incansável, está cada vez mais objetificando o fenômeno e assim por diante, né? A coisa vai mais fundamentalmente pelo raciocínio da biologia. Vou usar uma metáfora que eu uso muito com meus alunos, né? Porque se a medicina lida com o ser humano como se fosse uma mula sem cabeça, a psicologia lida com o ser humano como se ele fosse só espírito. Né? Então, essa cisão que está posta, né, nesse movimento de pensar da humanidade, ela vem nos acompanhando desde sempre. Sim. Né? Então, mas quando começou a pesar demais as interpretoses, ou começaram a tentar traçar tal sujeito com tal personalidade vai adoecer daquela doença. Da outra personalidade vai adoecer com outra doença. É o que tentaram. É o que tentaram. Como tentaram, aí vai entrar também a personalidade tipo A, do coronariopata, etc. Até que vai muito depois pela linha da interpretação do sintoma, pela perspectiva da psicodinâmica, do entendimento da histeria de conversão, transpuseram a forma de pensar da histeria de conversão para a questão do adoecimento orgânico, ou predominantemente orgânico do outro. Não dá certo. E aí que isso multiplicou-se muito no mundo inteiro, né? E aí surge o oposto, uma teorias completamente do lado do oposto, né? Então não é por abundância, né, que vai fazer a conversão e consequentemente a úlcera, sabe? Doença de Crohn, retocolite, hipertensão arterial e assim vai, né? Sabe? Elas eram absolutamente carentes, apresentavam uma insuficiência nas representações mentais e afetivas. Dá um pulo para o outro, né? Se interpretava simbolicamente o sintoma baseada numa teoria do Freud. E esses que lançaram também psicanalistas, né, outras teorias que vão jogar do lado oposto. Sai do 8 para 80. Sim. Então são as teorias da alexitimia, ou seja, impossibilidade do sujeito de discriminar as suas próprias
emoções, de poder nomeá-las, de poder falar com elas, sabe? E do pensamento operatório do Pierre Marty, da Escola de Psicossomática de Paris, né? Que vai preconizar que existe nesses pacientes uma deficiência na mentalização, sabe? Ou seja, um empobrecimento na construção de símbolos, né? E isso propiciaria o desencadeamento, o surgimento de determinadas doenças, tá? E aí quando você chega com esse tipo de teorias, né? Começa a interpretar os pacientes da clínica cirúrgica por essa perspectiva, o pessoal da saúde vai olhar e falar, esse cara está maluco, o que ele está fazendo aqui? O que ele está contribuindo para a prática? O que ele está contribuindo com o conhecimento? Então isso não vale. E aí adquiriu aquele conceito pejorativo, isto é psicossomática. No paciente que chega no pronto-socorro, no ambulatório, e eles não conseguem detectar nenhuma lesão orgânica que justifique aqueles sintomas. É fácil, é psicossomático. É psicossomático. Chama psicologia. Chama psicologia. Quando eu tiver. Professor, Oi. eu como leigo me dou o direito de fazer uma pergunta, Espero. mesmo que ela, de repente, não seja encaixada no contexto. Mas aí o senhor tem toda a liberdade de dizer que não responderá. Mas eu pergunto o seguinte, o espírito tem interferência no tratamento físico? Você traz uma questão fundamental. A Então me discussão, surpreendo, porque eu estava preocupado de fazer uma pergunta fora do contexto. a discussão sobre isso, ela está muito viva, né? Por exemplo, nos Estados Unidos ela é muito forte, né? Tanto que os Estados Unidos mudou um pouco a definição de saúde, que a definição original, né, era o bem-estar, o equilíbrio nos aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Começa uma harmonia nisto, e que daria uma harmonia no funcionamento do próprio indivíduo, e a gente poderia definir saúde a partir dessa perspectiva. Eles inseriram, então, o biológico, o psicológico, o espiritual e o social. Tá? Eu te adianto, a gente tem muitas pesquisas, né, sobre o papel da espiritualidade e da religiosidade nos pacientes. Eu fiz muito clínica cirúrgica e pesquisa nesse sentido. A clínica cirúrgica, outra que pegou a clínica médica, a clínica cirúrgica. Tá? Então você vê que é um recurso que as pessoas lançam mão para lidar com o desamparo, com a desesperança, com o sentimento da ameaça, né? Com a possibilidade da morte. Com os medos. Com todos os medos. Então, essa forma de pensar da espiritualidade, da religiosidade, que é diferente da forma de pensar, da biológica, assim por diante, sabe, vai ter uma função importantíssima de apoio para aquelas pessoas que estão naquela situação de sofrimento. Mesmo porque, né, só acrescentando, não sei se estou certa também ou não, mas parece assim, com essa sociedade que nós estamos, tão individualista, tão, sabe, sem tempo, muitas vezes é necessário, né, um apoio. O espiritismo, ou espiritual, ou qualquer uma dessas religiões, ela está ali para poder socorrer. É onde que se apoia mesmo, né, se pega. Isso. E eu trago, inclusive, né, trazendo para forma de funcionamento, a relação entre as pessoas, né? Sabe? Porque tem uma vez um aluno que me destacou, né, o aparente antagonismo, né? Sabe? Um momento da história onde predomina, impera a questão do individualismo, em detrimento de outras formas de pensar, né? E o fato de que a nossa sociedade está muito espiritualizada.
Né? Mas aí que tá, eles têm que se agarrar em alguma coisa. Sim, porque do jeito que está o mundo, vai ficar como? Ó, nós vivemos um momento, estava lendo isso outro dia, né? E me inspirou a pensar, né? Que nós vivemos num momento da nossa história, sabe, talvez, vamos dizer, tão imprevisível quanto foi a Segunda Guerra Mundial. Sim, concordo. Né? Nós temos hoje uma imprevisibilidade, né, do que vai ser, não só o nosso presente, como o nosso futuro. E que isso vai despertar muito sentimento de desamparo. Sim. Tá todo mundo se Então, sentindo. vou me agarrar, eu, dentro da minha cultura, dentro da minha forma de pensar, então vou lançar mão, sabe, desse pensamento espiritual, religioso espiritual, sabe? A gente está passando um momento muito delicado da evolução humana, né? Desde a questão da urgência climática, né? Que está colocando em risco a sobrevivência da espécie, Sim. né? Sabe? E o momento político, né? Que nós estamos presenciando, observando, né? Felizmente ainda na posição de observadores, mas não por muito tempo, né? Esse tsunami, esse terremoto dramático, né, que está acontecendo. Sabe, mas isso tem muito a ver com a forma de pensar atual, né, que simula o individualismo. Tudo é feito em função de objetivos concretos, tá? O que vai favorecer o fortalecimento de estruturas mentais ligadas ao autoritarismo, à tirania, ao controle pela dominação e submissão, né? Mas que tem muito a ver com a forma de pensar, que tem inclusive consequências sobre o processo de adoecer. Sim. A forma de adoecer também vai receber, sabe, determinantes importantes dessa questão. Ou seja, na forma de pensar a contemporaneidade. Por quê? A Neide vai me ajudar nisso, pelo contato que ela tem, né, lá no hospital, que na minha época de estudante, vai fazer 50 anos, e depois de formado, um bom tempo depois de formado, infarto agudo do miocárdio era privilégio, né, de homens, né, idosos, né, em geral brancos. Tá? E era privilégio deles. No entanto, em menos de 20 anos, as doenças cardiovasculares, né, se tornaram, né, a razão principal de mortes ao nível do mundo inteiro. Sabe? Então também tem influência sobre a forma de adoecer. Inclusive das mulheres. Inclusive das mulheres. Inclusive das mulheres. Porque, veja, nesse que eu falei, né, que é do infarto ser privilégio de homem branco, idoso, né, hoje o que a gente vê, né? 40, 43 anos. 40, 43 anos, o pessoal está infartando e o número de mulheres praticamente equivale hoje ao número de homens que são portadores dessa patologia. É a nossa sociedade. E a nossa sociedade. Que faz parte desse todo, né? Nós não somos separados. Não. Nós somos constituídos por tudo isso. Por tudo isso. E aí nós vamos mudando a nossa forma de pensar, de agir, de lidar com a situação para sobreviver. Para manter a nossa sanidade mental, pelo menos, sei lá. A tragédia, né? As pessoas estão vivendo para sobreviver. Sobreviver. E aí começa a imperar a lei da selva. Sim. Porque já que o pensamento é concreto, dirigido sempre à obtenção de um objetivo, nem que seja através da dominação, sabe? Então, eu fiquei mais pensando em questões clínicas como psicóloga, né?
nos diálogos que vêm em atendimento dos pacientes, a dificuldade talvez profissional até de acessar esse paciente que diz quero terapia, entendi que necessito, porém vem a parte muito concreta talvez que você traz aqui, né, que é até que ponto vai, aí a gente volta aqui para o cérebro e a psique, né? É mais meu cérebro, é mais a minha psique, o que é psicossomática, o que eu sinto essas dores no corpo, mas tem algo que eu não sei dizer o nome, mas é algo onde talvez que a gente coloca aqui angústia, né? Eu coloco talvez. Pessoas que não estão preparadas para lidar com o sofrimento, tudo para ontem, do enter que a gente comentou aqui agora, né? Então eu trago assim, eu fico trazendo aqui diálogos que eu já tive com pacientes onde você trouxe todas essas questões, né? Do aqui e agora, porém não entendo o que é isso também. Sim. Né? Você percebeu também que a forma, estou aproveitando aquilo que a gente estava falando com a Marlene, né? Que a apresentação, né, do sofrimento psíquico mudou no decorrer do tempo, né? As paralisias, que era predominante naquela época, teve uma epidemia, né, de histeria, né? As paralisias parece que hoje foram substituídas pela fadiga. Pela fadiga. As paralisias praticamente desapareceram. Sim, totalmente. Eu Né? pegava muito paralisia, muito no começo da minha profissão lá no hospital. De um dia para o outro fez assim, ó. Porque a forma de funcionamento, sabe, se transformou. Antigamente, a forma de pensar era muito baseada na fantasia. Hoje não, é baseada na racionalização, na tecnificação. Certo. O Professor, que conduz ao pensamento concreto, objetivo, né, e assim por diante. professor, Pois não. já disse o poeta que o tempo não para. E, lamentavelmente, o nosso tempo está esgotado. Eu diria e digo que realmente deveríamos ter a oportunidade, em alguns momentos, de contrariar a própria natureza e fazer com que o tempo parasse. Principalmente nesses momentos em que a gente tem a oportunidade de beber de uma fonte de saber, como o senhor demonstrou aqui, e que realmente são coisas que eu estou falando por mim, mas eu tenho certeza que estou falando pelos outros que aqui estão, até nos emociona. Porque eu acredito que alguém com todo esse conhecimento, com toda essa experiência de vida, de repente estar em condições e disposição para poder expor e dividir os seus conhecimentos, realmente é um privilégio. Então, eu quero aqui, em nome da Fábrica de Mentes Inquietas, agradecer ao senhor e dizer que realmente o senhor, com as suas palavras, se enquadrou perfeitamente dentro dessa questão das mentes inquietas, que um dos objetivos nossos é exatamente fazer com que as pessoas reflitam sobre aquilo que, de repente, não está na mídia do dia a dia e que muitos têm poucas oportunidades de poder ter acesso a esse cabedal de conhecimentos e facilidade na transmissão dessas informações, desses conhecimentos. Então fica aqui o meu particular agradecimento e reconhecimento de toda a sua generosidade para estar aqui conosco. Muito obrigado da minha parte. Gente, eu agradeço muito, né, o convite que vocês fizeram. E ficou gostoso porque era uma troca de ideias, né? Não era uma aula sistematizada. Não era chamado oral. Não era chamado oral, né? Uma aluna aqui. Sabe, e acho que a forma como o nosso diálogo transcorreu, né? Sabe, acho que tornou esse assunto, que é muito complexo, né? Não, de uma maneira... já passou de 1 hora
o nosso Passou, tempo. não Passou uma hora e Então, 16 rapidamente. minutos. né? Sabe, acho que a gente tentou transmitir esse conjunto de conhecimento da maneira mais leve possível. Ótimo. Né? Muito obrigado. Foi sabe, o norte. Ótimo. Avelino, muito obrigada. Era isso que eu queria. Eu acho que poder beber da sua fonte valeu muito a pena. Muito obrigada. Muito obrigada, professor.